O empreendedorismo é mola propulsora do desenvolvimento em toda a sociedade de livre mercado. Ele se manifesta na transformação de ideias em produtos, na criação de novos negócios e na geração de trabalho e renda. Hoje o Brasil tem mais de 7 milhões de empresas que mobilizam um grande contingente de pessoas e de capitais. 99% delas se enquadra na dimensão micro e pequenas empresas. Esse universo, que gera 51,6% de empregos com carteira assinada e que é responsável por 20% do PIB nacional, assume papel estratégico na economia brasileira. A promulgação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, com a instituição do Simples Nacional, trouxe diversos benefícios para o segmento. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e simplificado. Além de reduzir a carga tributária, facilitou os processos de gestão para milhões de empresas de pequeno porte em diversos setores. Mas nem todos, porque a lei, criada em 2006, definiu uma série de regras para o enquadramento das micro e pequenas empresas no regime simplificado. Hoje estão excluídas do Simples Nacional algumas categorias que são bem importantes ao sistema. Então, por exemplo, nós temos algumas transportadoras que estão excluídas, nós temos atividades como os designers que estão excluídas. É importante que algumas categorias sejam incluídas na categoria de micro e pequena empresa. Algumas atividades que ainda não constam nessa legislação precisam desse tipo de tratamento, como representante comercial, que na verdade, na prática, é hoje uma grande dificuldade para os empresários que dependem desse tipo de profissional e para o profissional que executa o trabalho, porque os custos como autônomo ficam muito elevados, inviabilizando a sua atividade. Então nós temos, por exemplo, várias categorias que têm de forma justa pleiteado a possibilidade de serem aderentes ao Simples. Isso tem sido negado pelo governo. Isso é uma injustiça que nós temos que corrigir e temos que aproveitar esse momento agora para fazer essa correção. Ora, se a Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei, todas as empresas brasileiras têm que ser tratadas de forma equânime. Primeiro, a gente tem que reconhecer que houve um avanço nos últimos anos. A gente melhorou o ambiente legal com a consolidação do Super Simples, menos tributo, menos burocracia, estímulo às compras governamentais. Mas, evidentemente, a gente quer mais. O mundo mudou, a agenda do país mudou e a gente quer avançar ainda mais. E para alavancar ainda mais, estão sendo realizadas audiências públicas em 10 cidades brasileiras com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento do projeto de lei complementar número 237, que tramita na Câmara dos Deputados e altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Aqui no Estado, numa articulação entre o presidente da FEComércio Santa Catarina, Bruno Breithaupt, e o deputado federal Jorginho Melo, foi realizado o seminário sobre as alterações do Estatuto da Microempresa. Através de uma solicitação e interferência do nosso deputado Jorginho Melo, junto com a Federação do Comércio, nós estendemos convite para todas as federações e, enfim, para todas aquelas entidades que, de alguma forma, representam as pequenas e microempresas, ainda mais porque o interesse nosso é de que essas micro e pequenas empresas, que é o nosso DNA, de que amanhã ou depois sejam médias e grandes empresas, a exemplo do que já aconteceram com muitas empresas aqui no nosso estado. Então, eu acho que é uma responsabilidade e uma possibilidade de nós discutirmos a modernização do Estatuto do Simples Nacional, dando a nossa colaboração também com relação a esse assunto. O presidente Bruno, que é o presidente da FEComércio, é o anfitrião, está aqui conosco o doutor Glauco, está todos os presidentes de federações, mas estamos fazendo na sede da FEComércio para demonstrar de fato e de direito o prestigiamento a esses empreendedores, a esses desbravadores, a esses heróis que ficam superando todos os dias, sendo micro e pequeno empresário no Brasil.
O Estatuto da Microempresa foi aprovado em 2006, pela lei, ele levou o número de 123. Alteramos eles em 2011 já. Eu tive o privilégio de ser relator na Comissão de Justiça. E como coordenador em Santa Catarina, que em cada estado tem um coordenador. E eu tenho o privilégio de ser coordenador em Santa Catarina, desse segmento. O que nós estamos fazendo aqui? Com a presença do ministro, está hoje o presidente Luiz Carlos Barreto, que é o presidente do SEBRAE Nacional, que representa o ministro Afif. E nós estamos fazendo aqui. Por quê? Chamando as federações, sindicato, empresário, forças vivas, lideranças, para que a gente consiga reformar de novo. Porque esse estatuto, ele precisa, no máximo cada 2 anos, ser reformulado, ser adaptado, ser reconsiderado. Por exemplo, tem muitos segmentos que desejam participar. Segmento de advogados, dentista, corretores, representantes comerciais, fisioterapeutas, enfim, diversas profissões que também querem fazer parte do Super Simples. E muitas vezes o governo fecha a porta para eles, porque não sabe quanto é que ele vai, com quanto ele vai contribuir, quanto é que ele vai pagar. E nós estamos nessa luta, nesta peleia, para conseguir com que muitas outras profissões, outros segmentos da sociedade também possam fazer parte. Temas como a inclusão de outras categorias no Simples Nacional, revisão do teto, substituição tributária, Simples Trabalhista e representatividade das micro e pequenas empresas foram abordados no evento e constam do documento distribuído pela Federação para os parlamentares que integram a Comissão Especial de Reforma do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Exatamente. Essa comissão especial que foi constituída para proferir o parecer a esse projeto de lei complementar vai atualizar a lei do Simples Nacional e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. O projeto já é um avanço em relação à legislação atual, mas nós temos algumas sugestões, como é o caso da criação de um Simples Trabalhista. Nós temos que tratar diferentemente os desiguais. O Simples Trabalhista seria, acho que, um bom avanço. Permitir que as empresas possam também se utilizar dos benefícios fiscais que hoje não é permitido às micro e pequenas empresas, como é o caso, por exemplo, da aquisição de equipamentos, máquinas para a operação de seus negócios. Outra questão importante é o período de transição. A legislação atual praticamente obriga as micro e pequenas empresas a não crescer, são proibidas de crescer. Ora, nós criamos o Simples para que as empresas pudessem se desenvolver e crescer. E aquelas que conseguem se desenvolver e crescer e ultrapassam o limite, elas saem do céu para o inferno. Porque elas saem desta forma diferenciada de tributação, que é o Simples, e caem no lucro real ou no lucro presumido no dia seguinte, e aí é insuportável a carga de tributos e de impostos que elas têm que pagar, e elas acabam então regredindo. A gente costuma brincar que é a morte súbita. Chegou ali, não para. A gente tem que trabalhar muito fortemente o regime de transição. Quer dizer, acho que a gente tem que pensar, e o Congresso, o ministro Afif Domingos, que agora está desenvolvendo essa atividade, tem que pensar num regime de transição. Uma atualização dos limites de inclusão. Nós tivemos uma importante atualização, sair de 2.400 o teto máximo para 3.600. Mas já podemos pensar em um novo teto para incluir mais empresas e dar competitividade àquelas que estão próximas da faixa superior. Esses são os valores de enquadramento das empresas no Simples, atualmente em vigor. Microempreendedor individual, receita bruta anual de até R$60 mil. Microempresa, receita bruta anual até R$360 mil. Empresa de pequeno porte, receita bruta anual entre R$360 mil e R$3.600.000. Então nós estamos propondo que haja um período de transição e que nesse período as empresas possam gradativamente trocando de porte, de micro e pequena para médio e grande portes. E também a gente julga necessário aumentar o nosso teto hoje, que está em R$3.600.000, já está defasado. E também brigamos por uma condição de que a lei possa prever o gatilho automático, ou seja, todo ano
não haver a necessidade de se alterar por meio de lei. Ela já está prevista em lei e todo ano, com base no crescimento do PIB, mais algum percentual, alguma média que vamos achar em cima da inflação, já se reajusta a tabela automaticamente. É a mesma premissa que a gente utiliza para as pessoas físicas também, que o governo nos últimos anos ele vem aumentando, apesar de um percentual muito inferior à inflação, mas vem dando um gatilho pequeno, mas de aumento. Então, nós também estamos brigando por isso, vamos aí levar essas considerações que julgamos ser pertinentes. Hoje no programa destacamos o seminário sobre as alterações do Estatuto da Microempresa, promovido pela FEComércio, que reuniu empresários, parlamentares e representantes das entidades de classe. Uma reunião concorrida com a presença honrosa de muitas pessoas que vieram aqui para participar e dar a sua contribuição na alteração que tem que sofrer o Estatuto agora da micro e pequena empresa. Bom, absolutamente importante, né? A participação, a inclusão nesse processo de discussão, já que estamos falando da regulamentação, da nova regulamentação de um segmento das empresas, né, que representa praticamente a totalidade das nossas empresas representadas. Então é de crucial importância, fundamental importância que a gente esteja inserido, né, e leve os anseios das nossas bases, dos nossos sindicatos, que representam essas empresas dentro do nosso Estado, para essa audiência pública, né, a fim de que se formule uma legislação que atenda mais os anseios dessas empresas. Várias propostas foram apresentadas e transformadas em um documento que já está disponível no site da FEComércio Santa Catarina. A criação do Simples Trabalhista foi uma delas. A sugestão foi feita pelo presidente da Fiesc, Glauco José Corte. A nossa proposta é que as empresas sejam autorizadas a negociar com seus sindicatos, as micro e pequenas empresas, questões peculiares e específicas da sua área de atuação. Por exemplo, o benefício aos empregados, aos seus trabalhadores. Por que isso tem que ficar num pacote geral que engloba tanto grande como pequenas e microempresas? Que seja permitido às empresas negociar com seus trabalhadores, através dos seus sindicatos, essa questão. A CLT nossa foi concebida na metade do século passado. E de lá para cá, o Brasil mudou muito, o mundo mudou muito e a CLT precisa ser atualizada, vendo o mundo como ele é hoje, não como ele era no passado. Precisamos ter essa atualização, nunca pensando em mexer em benefícios e em reconhecimentos que já são dados hoje aos trabalhadores, mas sempre pensando em modernizar a relação, pensando em dar mais agilidade e possibilidade das empresas estarem empregando cada vez mais. É a questão da empregabilidade. O Simples Internacional também entrou na pauta. A proposta é a criação de um regime especial de comércio exterior para as micro e pequenas empresas que simplifique o tratamento alfandegário e tributário com menos burocracia. A micro e pequena empresa tem uma participação muito grande na formação da nossa economia, no valor da transformação industrial. E vou citar apenas um exemplo, aqui para Santa Catarina. Enquanto no país a média de exportação das micro e pequenas empresas é da ordem de 4%, aqui é quase o dobro. As micros e pequenas empresas participam com 7% do total das exportações de Santa Catarina, o que mostra muito bem, o que revela muito bem a sua importância. Outra proposta defendida no seminário sobre as alterações do Estatuto da Microempresa foi a inclusão de todos os setores no Simples Nacional. Eu sou daqueles que defende o teto. Se o teto é 3 milhões e 600 para estar no Simples, deveriam estar todo mundo incluído diretamente. Nós temos que ver o faturamento e não o que faz. Porque eu parto do princípio, se você tem uma atividade devidamente registrada em todos os organismos, na junta comercial, na Receita Municipal, na Receita Estadual, é uma atividade lícita. Então eu não preciso me preocupar o que você faz, o que você produz, em que ramo de serviço ou de comércio você trabalha. Eu tenho que me preocupar com o teu faturamento, para ver se você está enquadrado dentro do Simples ou não. Então nós temos um teto. A própria lei já dispõe que as empresas que têm um faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais brutos anuais, né,
essas é que podem optar pelo Simples. Então não tem que haver discriminação em relação à categoria. Qualquer empresa que esteja enquadrada nesse porte deve ter o direito de ser optante do Simples, e essa é uma das propostas. Ou seja, vamos acabar com essa questão que discrimina: essa categoria pode, aquela outra categoria não pode. Não. A empresa, independente de qual seja a categoria que ela seja integrante, ela estando dentro do porte, ela estando dentro do teto, ela pode sim ser optante pelo Simples. O critério de corte é o faturamento. Não vamos entrar no mérito da atividade. Temos inúmeros setores que vêm procurando essa inclusão e ano após ano vem sendo negado essa possibilidade. Nós lutamos pela inclusão dos representantes comerciais no Simples desde 1980, quando foram criadas as microempresas. Eu acho que nós ainda conseguiremos sermos incluídos no Simples um dia. O governo alega que nós não somos geradores de renda. E ao contrário, nós, no desempenho da nossa função, nós usamos postos de gasolina, usamos hotéis, usamos restaurantes, usamos uma série de coisas que geram emprego. Nós não temos empregados, mas nós geramos emprego. Uma das propostas mais polêmicas foi a exclusão da substituição tributária para as empresas do Simples. Grosso modo, a substituição tributária é um regime onde o Estado cobra o imposto da venda do comerciante antes que a venda aconteça. Isto é, ele paga o imposto no momento em que a mercadoria sai da indústria ou do atacadista. Então, é uma verdadeira ficção, né, que foi criada, que facilita por demasia a arrecadação por parte do Estado, uma modalidade que se criou, que inicialmente servia para cigarros e bebidas e automóveis, e depois entrou numa grande escala, e hoje praticamente quase todos os produtos comercializados pelo comércio estão inseridos. Os que não estão ainda estão na lista por entrar. Hoje nós vivemos uma distorção da aplicação do Instituto da Substituição Tributária. E isso tem penalizado muito as empresas enquadradas no Simples. Atrapalhado por demasia o fluxo de caixa, o funcionamento, a capacidade de investimento dessas empresas, e por isso que é uma das demandas mais importantes e necessárias que seja excluída a incidência da substituição tributária sobre as empresas enquadradas no Simples. Criaram o Simples para trazer as empresas para formalidade, mas em contrapartida cria-se um problema tributário que impede o desenvolvimento. É inconcebível uma tributação inadequada que deram com uma mão e tiraram com duas. Então, este artifício criado para controlar também, né, o movimento das mercadorias penaliza a microempresa, porque ela perde na competitividade, no seu preço, no seu estoque. Então, nós temos que levantar algumas bandeiras para facilitar a vida da micro e da pequena empresa. Porque a substituição tributária, da forma com que está sendo colocada e vem sendo praticada, ela praticamente anula os benefícios para o micro e pequeno empresário, ele acaba sendo penalizado, né? Então nós temos que corrigir. Tem tirado direitos que o Simples conquistou nos últimos anos. Tem que fazer uma discussão com calma, com tranquilidade, com os secretários estaduais da Fazenda, com o CONFAS, para que a gente possa disciplinar a chamada ST, que é a substituição tributária. Isso aí distorce completamente tudo aquilo que o Simples reconhece na atividade da micro e pequena empresa e coloca a micro e pequena empresa no patamar até inferior aos grandes conglomerados, às grandes empresas. Todas as reformas têm avanços importantes para esse segmento que emprega 90% da mão de obra do Brasil. Você veja bem, quem emprega mais? É a micro e pequena empresa. Então, é essas pessoas que nós temos que estar afinado, defendendo, fazendo superar dificuldades, rompendo barreira do governo, rompendo a burocracia, facilitando a vida deles. São várias aspirações com relação à modernização do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Eu não citaria um mais importante, porque nós entendemos de que todos os pontos que nós elencamos são importantes. Para uma discussão, para um aprimoramento, para que efetivamente o micro e pequeno empresário seja atendido dentro das suas reivindicações. A gente espera que com essa
Essa vontade, essa celeridade que está sendo dada, né, por esse impulso que o deputado Jorginho, o relator dessa comissão especial, né, e os deputados envolvidos estão dando, né, sensíveis a essa necessidade, que isso também ocorra por parte do governo federal, que ao receber, né, depois o resultado de todos esses debates, desses ciclos de debates, ele se sensibilize com a relevância e a importância, né, e acabe, por fim, aprovando essa nova regulamentação. Nós esperamos votar até novembro. Tem mais audiências agora em diversos Goiás, Mato Grosso, tem o Rio de Janeiro e o último é em São Paulo, dia 10/10. Vai ser o último encontro, o último debate público, e aí depois a comissão especial da qual eu faço parte, vamos nos reunir para peneirar, para sintonizar com o governo participa, Ministério da Fazenda, que não gosta de abrir mão de nada, quem arrecada? Raimundo, você sabe que só quer saber de venha a nós o vosso reino nada, né? Então nós vamos ter que fazer esse trabalho de governo, sensibilizar o Ministério da Fazenda, imposto de renda, enfim, para que a gente consiga produzir alterações que venham ao encontro das necessidades que os empresários estão pedindo hoje. E nós que estamos agora analisando isso na Câmara dos Deputados, fazendo uma nova proposta de atualização, temos que ter a responsabilidade para aquilo que, para todos que têm a sua empresa, que é, na verdade, o seu grande sonho, não se transforme em um pesadelo. Se existe para o setor habitacional Minha Casa, Minha Vida, para o empreendedor, é minha empresa, meu sonho. E todo mundo deseja ser o seu próprio patrão, ter o seu negócio e crescer na vida.